Olá, estamos com mais um programa aqui entrevistando. Hoje eu vou falar com Nayara Lopes, ela que tem 26 anos, se formou aqui na Uniderp, Anhanguera, em jornalismo e hoje trabalha na função de radialista. Olá, Nayara, tudo bom? Tudo ótimo. Nayara, por que você escolheu a profissão de radialista? Porque é um meio de comunicação mais leve. É muito mais fácil você trabalhar com entretenimento do que com a parte formal, a parte assim do jornalismo mesmo, propriamente dito. E eu escolhi isso porque eu acho que dá muito prazer esse contato, essa proximidade grande com o público. Você pensou em alguma vez abandonar a carreira de radialista e optar por outra função? Abandonar não, eu penso assim, que eu possa trabalhar assim, em outras áreas, assim, juntamente com o radialismo. Mas o que me dá prazer realmente é esse tipo de trabalho, que a gente se envolve com as pessoas. Esse feedback, essa resposta que a gente tem do público é quase que imediata no rádio. E isso proporciona muito prazer. É diferente da televisão, que é um meio mais frio, demora mais para essa resposta chegar. Mas assim, eu pretendo assim, trabalhar, se eu for trabalhar com outras coisas, mas assim, juntamente com o radialismo. Sim. Quem incentivou você a entrar nessa função de escolher jornalismo, mas optou para radialista? Quem incentivou assim, na verdade assim, eu tive muito incentivo do Celito Espíndola na época, que quando eu estudei aqui na Uniderp, que eu tive, assim, eu me inspirei nele, que eu achava que ele era um ídolo, assim, nesse campo da rádio. Mas assim, eu sempre gostei realmente dessa área, tanto que eu falo, a gente tem que escolher um estágio, mas na área que a gente já quer atuar. Porque assim, a gente já pega a base, já pega a introdução desse tipo de trabalho, embora seja diferente na prática, né? Ali no trabalho realmente, assim, na parte comercial, que é no caso agora nessa rádio que eu trabalho, que é bem diferente. Mas é muito importante a gente ter essa primeira base, que é ter essa primeira experiência, e uma pessoa que nos incentive, no caso, que foi o Celito Espíndola no meu. Qual que é a importância do rádio na sociedade, que você acha? O rádio ele é fundamental e eu acredito que ele não vai ser substituído, assim, vamos supor, pela internet, que todo mundo fala, o jornalismo vai acabar. Essa história vem desde que eu entrei na faculdade, já faz um tempinho, e não vai acontecer, porque a massa, ela escuta o rádio e ela sente essa proximidade. O rádio é fundamental porque ele também constrói opiniões, ele constrói o pensamento, assim como qualquer meio de comunicação, a gente é formador de opinião. Então, ele é fundamental, a massa escuta, não só pelo entretenimento, pelo som, por ficar distraído, tá na casa, mas por agregar algum tipo de conhecimento na sua vida. Eu, por exemplo, eu sempre tento passar alguma informação a mais, assim, não só do meio musical, mas do que acontece. O jornalista no rádio, por exemplo, essa é a função dele, é igual do jornalista comum na TV, mas ele passa essa informação e as pessoas, elas precisam disso, elas precisam estar antenadas assim, no que está acontecendo no mundo e tal. E no rádio a gente passa isso de uma forma objetiva, mas a gente passa de uma forma simples e mais próxima também do público, né, de quem está escutando. Um conselho para aqueles que sonham fazer radiojornalismo ou ser radialista como você? Primeiramente tem que gostar do que faz. Quando a gente gosta do que a gente pretende fazer, com certeza a gente vai fazer bem. Depois é procurar os meios para a gente se capacitar para fazer essa atividade. Não é tão simples quanto parece, não é só abrir o microfone e começar a falar, não é assim. Porque se você vê na prática, levar uma pessoa lá, é assim, quem já teve essa experiência, muitos ouvintes já tiveram, porque a gente interage muito com o ouvinte e ao vivo mesmo, né? E aí se percebe que não é tão simples assim. Mas essa capacitação vai vir da experiência. Então, o que a gente tem que buscar? Quando a gente estuda, realmente, a gente tem que buscar um estágio, a gente tem que buscar uma forma de já trabalhar nessa área. Seja apresentando algum evento pequeno, começar com alguma coisa assim, seja apresentando alguma coisa em loja. Eu já fiz muito isso, que é apresentar, por exemplo, era o Dia da Mulher numa loja do shopping, e eu fui lá falar o que estava tendo para o pessoal comprar. Eu parecia uma vendedora, mas ali eu já estava treinando a minha comunicação para futuramente trabalhar com rádio, porque a gente fala com o ouvinte como se estivesse falando com qualquer pessoa. Sim. Teve algum obstáculo até hoje na sua formação como radialista? Sempre tem, porque o nosso mercado aqui é mais restrito, mais fechado.
Tanto que muitas pessoas que fazem a comunicação social acabam optando por fazer em outro estado. Mas aqui tem campo, só que assim, não é tão fácil assim entrar. É interessante que se trabalhe na área que se já estagie na área que quer trabalhar. Porque assim, por exemplo, eu já gostei muito de rádio, tanto que eu já fiz meu estágio aqui em rádio, e aí eu já fui atrás, assim, nesse sentido, já de apresentar, já de querer me introduzir nesse meio. Para televisão, por mais assim, eu vou lá na TV, eu posso fazer teste e tudo, mas eu acredito assim que seja ainda um pouco fechado. Mas acho que assim, com força de vontade e querendo, você consegue, você vai atrás e você vai conseguir no final. Mas você tem que ter uma predisposição já assim, o que você pensa que você quer, para você já ir trilhando esse caminho, que eu acho que acredito que seja mais fácil. Já você falando nisso, o que você planeja para 2014? Eu pretendo continuar com a rádio, mas eu também quero fazer alguns outros tipos de trabalho, que eu acredito que assim, a comunicação social, ela ajuda em qualquer área, porque para você ser bem-sucedido, pode ser numa área totalmente distinta, como eu estava falando, o direito, por exemplo, você tem que ser um bom comunicador, porque como que a pessoa vai te entender, vai te compreender, e aí você vai conseguir fazer o seu trabalho. Então, a comunicação social faz parte de tudo, é uma coisa que eu não pretendo abandonar. Quais são as dicas para ser um bom radialista, na sua opinião? A dica é você observar como que você é com o seu amigo, por exemplo, como que você fala com ele. Quando eu vou te contar alguma coisa, para você achar interessante isso, eu vou falar assim, olha, você não sabe o que aconteceu ontem. Por exemplo, essa interpretação que a gente leva para o dia a dia, a gente leva para o rádio. E isso torna o rádio mais atraente ainda, porque a pessoa, ela se sente assim, acolhida pelo rádio. Ela vai falar, nossa, essa pessoa está aqui do meu lado. E é nesse momento, as pessoas que ouvem a rádio, elas sentem isso, porque às vezes estão sozinhas em casa, estão lá, nem sabem o que está acontecendo na vida. Aí vem uma pessoa e fala, não, seja bem-vindo, participe, o que você está fazendo agora? E isso é uma coisa que eu levo do dia a dia, mas isso você tem que transportar para o rádio. Então, a primeira dica para uma pessoa que quer trabalhar com rádio, ela ser observadora da própria vida dela, porque ela sabendo se comunicar com as outras pessoas, ela com certeza vai ser bem-sucedida para passar uma mensagem para o público. Você gosta mais de fazer radiojornalismo ou telejornalismo? Você já chegou a ter essa experiência de... Eu já tive. É diferente. É diferente. É porque assim, na TV é uma coisa mais formal. O jornalismo ele está caminhando para a parte literal, que é assim, essa coisa da humanização, que as pessoas se interessam mais, porque elas se identificam, contar da vida de uma pessoa é super interessante. O jornalismo da TV está caminhando para isso, mas enquanto ele está caminhando para isso, a rádio já faz isso. Então assim, no rádio parece que a gente fica mais assim, desinibido, a gente desenvolve mais. Na TV a gente tem ligou a câmera, você já fica assim, nervosa, né? É um outro tipo de experiência. Mas eu acredito que assim, os veículos eles vão acabar assim, se equiparando, ficando parecidos. E eu acho que é interessante trabalhar nos dois meios, experiência, né? O jornalismo ele é muito abrangente, tem várias áreas. Eu acho que é interessante trabalhar cada hora um pouquinho em uma. Nayara, qual que é a dica que você dá para o povo de casa que quer escolher jornalismo mesmo, ou a sua função de radiojornalismo? Qual seria a dica? É uma dica que a pessoa quer se formar nessa área que você está trabalhando hoje. Eu acho que, antes de tudo, assim, não tem nem essa coisa de ser tímido, não ser, porque tem muita gente tímida que acaba virando um excelente profissional, porque tem várias áreas, você pode simplesmente escrever um jornal, você pode ser assessor de imprensa. É assim, você vai precisar da comunicação mesmo, vai ter que se comunicar de qualquer jeito, mas talvez não assim na TV, não sendo assim um desafio tão grande, mas a gente supera qualquer coisa. E assim, se você acha que você tem uma predisposição, se é comunicativa, gosta de conversar bastante, né? Tem gente que fala assim, mas o que tem a ver? Eu falo o dia inteiro, mas não gosto de TV. Mas vai que dá certo. Se você acha isso legal, eu sempre gostei do entretenimento. Sempre gostei de animar as pessoas, de passar alguma mensagem positiva. E eu acho que isso me ajudou muito. Eu falei, o que eu quero? Eu quero trabalhar com som, quero trabalhar com música, quero trabalhar com rádio. Então, eu acho que você acaba descobrindo se você quer essa área. Você que gosta muito de vídeo, gosta de editar vídeo, gosta de criar, né? Gosta de escrever, é muito abrangente a área. Mas se você já tem alguma predisposição dessas, com certeza você pode dar certo no jornalismo. Você foi boa aluna? Eu era boa aluna.
Eu não vou revelar se eu era uma aluna má. Mentira. Eu acho que eu era uma boa aluna, sim. Só que a gente acaba desenvolvendo pro lado que parece mais com a gente, né? No caso, eu fui mais pro lado da rádio, mas faria com certeza outra área. Assim como eu já trabalhei em TV e com assessoria de imprensa. Obrigado pela participação, Nayara. Foi uma honra ter você aqui no nosso programa. Obrigada. E esse foi mais um Entrevistando e até a próxima.